Esperar aí uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Olá, minha gente, boa noite. Ailton, meu irmão, boa noite. Esperar alguns minutinhos aí para o pessoal entrar, né? Trazer aqui 13 minutos. Olá, Nice Confeiteira, boa noite. Seja bem-vinda, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite, Socorro. Boa noite, minha gente. Esperar aí alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? Luciene Thalita, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, vão entrando aí, tá? Nossa live já começou, tá? Já vai convidando os amigos, já vai convidando aí os familiares, tá? Porque vai ser muito top essa conversa, tá? Ontem tivemos live, hoje estamos tendo live e amanhã teremos live também, tá? Muito, muito bacana. Eu já peço para vocês irem compartilhando aí com seus amigos, compartilhando com seus familiares, tá? Estou aqui enviando também no outro WhatsApp, tá? Vamos embora. O que é que a gente vai falar hoje, Wellington? Já eu vou falar o assunto da live de hoje, né? Vai ser muito bacana. Olá, Maria Clara, boa noite. Boa noite, boa noite. Maravilha, pessoal. Esperar só mais alguns minutinhos para a gente começar, tá? Nossa conversa. Eu vou lhe pedir, né? Lhe orientar que você veja essa live até o final, tá? Espero que você aproveite essa live até o final. Você sair, você vai perder muita coisa, mas muita coisa, tá? Então já peço para vocês que forem chegando também, né, para vocês irem enviando para seus amigos, para seus familiares. Vitória Maria, seja bem-vinda, Vitória. Pessoal, quem for chegando, eu já peço para ir ficando na live e ir compartilhando a live, que vai ser uma live muito bacana, tá? Nós vamos estar falando sobre os pilares da saúde integrativa, tá? Maria Clara colocou, estava trabalhando. Certo, Maria Clara, certinho, viu? Muito bem. Muito bem. Então, assim, pessoal, nós vamos ter live amanhã também. Amanhã, 8h30, tem live também. Tá? Maravilha. Os pilares da saúde integrativa. Quais são os pilares da saúde integrativa? Olá, Elisângela Carneiro, seja bem-vinda. Olá, Cristiane Florentino, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês, tá? Eu peço que vocês fiquem aqui até o final, tá? Se você se preocupa com saúde, se você se preocupa com a sua família, veja até o final, tá? Eu garanto para vocês que é ouro,
Olá, Érica Alves, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, já envia essa live aqui para seus amigos, envia essa live para os seus familiares. Você vai aqui embaixo e compartilha com todas as pessoas que vocês amam, tá? Wellington, por que eu devo ver essa live até o final? Primeiro, porque eu vou entregar ouro nessa live. Ouro, conhecimento transformador. Conhecimentos esses que a gente adquire lendo livros, artigos científicos e etc. Maravilha, vamos compartilhando a live, tá? Já peço para vocês ir curtindo a live aí para que o Instagram possa entregar para outras pessoas, tá? Você bota para compartilhar aí para a gente poder alcançar mais gente, tá bom? É um assunto que vale ouro. Nós vamos falar sobre os pilares da saúde integrativa, tá? Eu já pergunto para vocês, né? O que é que significa saúde integrativa? Elisângela, boa noite, Elisângela. Maria Clara, outras pessoas estão chegando, maravilha. Pessoal, por que você deve assistir até o final, né? Você deve assistir até o final porque aqui nós vamos falar sobre o que você deve fazer para você transformar a sua saúde. O que é que você deve fazer para você começar a silenciar doenças crônicas? O que é que você deve fazer para você recuperar a sua energia? O que é que você deve fazer para você recuperar a sua disposição? O que é que você deve fazer para você recuperar a sua autoestima, recuperar seu vigor? O que é que você deve fazer? É isso que você vai aprender hoje. Os pilares da saúde integrativa, tá? Então, se você quer prevenir doenças e você quer tratar a causa de doenças, veja essa live até o final, tá? Diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, doenças autoimunes aqui, como Parkinson, doença de Parkinson, esclerose múltipla, tá? Eu poderia continuar falando de diversas doenças aqui. Quando nós começamos a entender os pilares da saúde integrativa, nós começamos a entender o que, queridos? Nós começamos a entender as causas das doenças, tá? Então, quando você começa a entender os pilares da saúde integrativa, você começa a entender por que nós estamos doentes, por que nossas crianças estão doentes, por que nossos jovens estão doentes. Irmão Osário, boa noite, seja bem-vindo, irmão Osário. Eu já peço para vocês que forem chegando e compartilhando a live, eu já comecei a conversa aqui. Aqueles que vão chegando depois vão ter que acompanhar a nossa conversa aqui, tá? Então, muito bem. Ontem nós falamos sobre os inimigos da saúde, pessoal. Inimigos da saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas existem inimigos reais da saúde. Inimigos que roubam a sua energia. Inimigos que colocam você acima do peso. Afinal, a quantidade de gente hoje que está acima do peso é impressionante. A quantidade de crianças obesas, a quantidade de jovens obesos, a quantidade de pessoas obesas é impressionante, pessoal. Impressionante, tá? Então, assim, ontem nós falamos sobre os inimigos da saúde e hoje nós vamos falar sobre os pilares da saúde. O que é que você deve fazer, tá? Então, ontem nós revelamos diversos inimigos que têm destruído a sua tireoide, que têm destruído o seu pâncreas, que têm feito você ter diabetes, que têm feito você ter pressão alta, tá? Então, nós temos que entender o que é que eu devo fazer, Wellington. O que é que eu devo fazer para começar a transformar a minha saúde? Wellington, será que a solução para mim é apenas ficar se entupindo de droga farmacêutica? Não, não é. Tá? Eu tenho batido bastante nessa tecla porque as pessoas elas têm o conceito de que vão ter saúde se entupindo de drogas. Olá, Fábia Souza, seja bem-vinda, boa noite.
Então, assim, as pessoas elas acham que vão ter saúde se entupindo de drogas. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? Então, você vai aprender hoje comigo os pilares da saúde integrativa, pessoal. Esses pilares da saúde integrativa são usados para tratar diabetes, pressão alta, problemas de tireoide, mioma, endometriose, ovário policístico, artrite, artrose, enxaqueca crônica, gastrite, fibromialgia, alopecia areata, que é a queda de cabelo, psoríase, dermatites. Então, os pilares da saúde que você vai aprender hoje são usados em todas as doenças, devem ser usados em todas as doenças crônicas, tá? Então, se você quer prevenir problema de saúde crônico e você quer, de fato, tratar a causa das doenças crônicas, por favor, preste bastante atenção no que você vai ouvir. Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Eu acho que você já está cansado de ficar apenas se entupindo de remédio, não é verdade? Eu acho que você já está cansado de ficar se entupindo apenas de droga farmacêutica. Você já percebeu que droga farmacêutica trata sintoma? Você já percebeu? Entende? Então nós precisamos acordar, pessoal. Nós precisamos despertar e entender que nós temos que aprender a cuidar da saúde, tá? Só que as pessoas, elas querem uma fórmula mágica, elas querem um Ozempic da vida para fazer elas perderem peso. As pessoas querem fazer bariátrica, tá? E eu tenho a minha visão sobre bariátrica, eu não sou a favor de cirurgia bariátrica. Assim como eu não sou a favor de você estar tomando corticoide para tratar a doença autoimune. Assim como eu não sou a favor de você estar tomando antidepressivo para tratar a depressão. Por quê? Porque você não está indo na causa do problema. Você está mascarando os sintomas. Mas você não está indo na causa da obesidade. Você não está indo na causa das doenças autoimunes. Você não está indo na causa do problema. Você está entendendo? É igual aquela pessoa que desenvolveu psoríase, dermatite, problemas de pele, e vai no dermatologista, mas não está tratando o intestino. Sendo que os problemas de pele começam no intestino. Olá, Marinês. Boa noite, seja bem-vinda, tá? Então nós estamos falando aqui sobre os pilares da saúde. Ontem nós falamos sobre os inimigos da saúde. Hoje nós estamos falando sobre os pilares da saúde integrativa, tá? E amanhã nós vamos falar sobre o ano da transformação, tá? Amanhã vai ser também muito especial, tá? Uma sequência de lives aí para despertar você, Será que você não já cansou, não? Será que você não está cansado de ficar na mesma? O ano começou recentemente. O ano de 2025 começou recentemente. E na virada do ano você fez votos para transformar a sua vida, sua saúde esse ano, mas o que é que você está fazendo para isso? Eu estou aqui para te ajudar nesse processo, tá? Rúbia Michel, seja bem-vinda, Rúbia. Boa noite. Os pilares da saúde integrativa. Quem aqui quer ter uma saúde transformada? Comenta aqui nos comentários, eu quero ver vocês comentando para a gente interagir. Roseane, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, quem aqui quer transformar a saúde? Quem aqui quer ter uma saúde forte? Quem aqui quer parar de estar se entupindo de remédio farmacêutico, drogas farmacêuticas e quer transformar a saúde? Coloca aqui nos comentários, eu quero, vai. Eu quero ver quem realmente está decidido, tá? Inclusive, esse ano de 2025 é o ano da transformação. Então, você pode colocar aqui, eu quero, nos comentários, e você pode colocar também a palavra transformação, tá? Porque, veja, você crê na transformação, você crê na mudança, você crê que você pode transformar a sua saúde, sua vida, você crê? Tudo é possível que crer, tá? Eu tô aqui para te mostrar o caminho, tá? O caminho.
Você quer viver uma transformação nesse ano 2025? Você quer viver uma transformação ainda em janeiro de 2025? Você quer começar a transformar a sua saúde, começar fevereiro, o segundo mês do ano, com o pé direito, com energia, com disposição? Eu estou aqui para te ensinar o que é que você deve fazer. A questão é, você quer? A questão é, você está preparada? Vamos lá. Let's go. Olá, Silvânia. Boa noite. Seja bem-vinda, Silvânia. Pessoal, essa é uma live muito especial, tá? Quais são os pilares da saúde integrativa, né? O que é saúde integrativa, Wellington? A saúde integrativa, pessoal, é exatamente uma saúde sistêmica. Corpo, mente e espírito. E também é uma saúde que olha para todos os sistemas do corpo humano. Sistema nervoso central, sistema imunitário, sistema esquelético, sistema reprodutor, sistema respiratório e etc. Então a saúde integrativa é uma saúde sistêmica, holística, integral. Tá? Então quais são os pilares da saúde integrativa? Primeiro, pessoal, alimentação. Aquilo que nós colocamos dentro do nosso corpo vai ter um impacto significativo, muito significativo no nosso corpo. Aquilo que nós colocamos para dentro vai modular os nossos genes. Tá? Não sei se você sabe, mas existe uma ciência chamada epigenômica. Tá? Epigenômica e nutrigenômica. Tá? A nutrigenômica ela vai estudar exatamente o impacto da nutrição nos nossos genes, ou seja, no nosso DNA. A nossa alimentação ela vai modular a nossa expressão gênica. Se você está comendo aquilo que vai despertar genes de doença, você vai adoecer. Mas se você está comendo aquilo que vai silenciar genes de doença, você vai ter saúde. Eu não sou refém da genética, Wellington? Não, você não é refém da sua genética. O projeto Genoma, que começou em 1990 e terminou em 2003, prova isso. Nós não somos reféns da genética. Essa é uma grande realidade. Tá? Então a obesidade que as pessoas estão desenvolvendo, a maioria delas, é causada por uma epigenética, por hábitos errados, uma alimentação errada. Eu estou aqui para te mostrar que é possível ter saúde. Estou aqui para te mostrar que é possível transformar a sua saúde. Vai depender de alguns fatores. Você quer transformar a sua saúde? Saúde é importante para você? Eu lhe pergunto mais, quanto custa a sua saúde? Então, assim, um dos primeiros pilares da saúde é a alimentação. O pai da medicina moderna, ele já dizia isso há 400 anos antes de Cristo. Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Você tem que começar a despertar sobre isso. Ah, Wellington, eu não consigo me controlar. Eu como o que vem pela frente, pessoal. Não é assim. Você consegue se controlar sim. É porque o seu corpo ele está inflamado. O seu corpo muitas vezes ele está cheio de Candida albicans, que é um fungo. Você está com desbiose e tudo isso contribui para que você tenha desequilíbrios na alimentação. Mas eu estou aqui para te mostrar que é possível mudar a alimentação. Deixa eu te dizer, os pilares da saúde integrativa, o primeiro pilar é a alimentação. Tem um provérbio ayurvédico que eu gosto bastante, que diz assim, quando a dieta é correta, quando a dieta é errada, medicamento não funciona. Quando a dieta é correta, medicamento não é necessário. Isso é muito verdade. Tá? Então eu quero despertar você para que você comece a cuidar da sua saúde, aprendendo os pilares da saúde. Tá? Ontem nós falamos sobre os inimigos invisíveis da saúde. Hoje nós estamos falando sobre os pilares da saúde. Primeiro passo, a alimentação. O que você tem colocado para dentro do seu corpo?
deixa eu lhe dizer, a maioria dos alimentos que você está comendo hoje, aqueles alimentos que você abre o pacote, desembrulha ali, você está adoecendo por causa deles, tá? Então você tem que começar a aprender a comer comida de verdade. Você tem que começar a comer aquilo que vai nutrir o seu corpo e não apenas aquilo que vai paliar, enganar o seu organismo. Você tem que começar a comer aquilo que é rico em nutrição. Aqueles alimentos que vão dar energia para você, aqueles alimentos que têm ações funcionais. Aqui eu posso falar os alimentos funcionais. Você tem que aprender a comer, queridos. Assim como você tem que aprender a dirigir uma moto, dirigir um carro, pilotar um avião, você tem que aprender a comer a comida correta. Assim como você tem que aprender a fazer a comida, a cozinhar, você tem que aprender a se alimentar. Eu lhe pergunto, você tem aprendido a se alimentar? Você quer aprender a se alimentar? Obesidade começa pela alimentação. Fibromialgia começa com a alimentação. Artrite tem uma enorme relação com a alimentação. Enxaqueca crônica, a alimentação. Gastrite, a alimentação. Problemas de pele, a alimentação. Problemas de humor, a alimentação. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Se você quer ter saúde, você tem que aprender a se alimentar. Aprender a se alimentar. Aprender a comer comida de verdade. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu comecei a comer verdura as primeiras vezes, eu tinha 20 anos. Quando eu comecei a comer verdura, eu sempre fui uma criança e um jovem muito seletivo. Então, assim, eu sei o que é comer porcaria. Eu sei o que é comer besteira. Eu destruí minha saúde. Pessoal, eu comia muito biscoito. Pessoal, eu comia muito salgadinho. Tomava muito refrigerante. Sabe? Usava e abusava daquilo que a indústria alimentícia faz para enganar a gente. Então, assim, quando eu comecei a comer comida de verdade, eu vi o que eu estava perdendo. Meu Deus, e aí eu despertei. Eu mudei totalmente minha alimentação. Totalmente. E é impressionante, pessoal, porque quando você começa a mudar, você olha para trás e diz, como é que eu não consegui fazer antes? Por que que eu não mudei antes? Porque você olha para trás e diz, meu Deus, como é possível ter saúde? Como é possível ter qualidade de vida? Como é possível ter energia, disposição, força? Está no peso adequado, você perde peso. Quem está acima do peso emagrece. Você começa a colocar em remissão doenças crônicas. Então, assim, pessoal, os pilares da saúde integrativa começam pela alimentação, mas não param por aí. Eu vou citar alguns termos gerais. O primeiro, a alimentação, é um termo geral. O segundo é a desintoxicação. Quando nós falamos nos pilares da saúde integrativa, nós não podemos ignorar a desintoxicação. Wellington, o que é a desintoxicação? Pessoal, a desintoxicação é um processo natural que acontece no seu corpo. É um processo de autocura, é um processo de limpeza. Se não houvesse esse processo de desintoxicação no seu corpo, você já estava morta, nós já estaríamos mortos. Então esse processo de desintoxicação, ele é fundamental para quem quer ter saúde. Tá? Então assim, todo ser humano, ele tem um processo de desintoxicação que já acontece no seu corpo. Principalmente a nível hepático. O fígado, ele é conhecido como a lixeira ou limpador do nosso corpo, tá?
Então o fígado ele tem diversas funcionalidades de limpeza do nosso corpo. Wellington, limpar o corpo de quê, Wellington? Meu corpo está sujo de quê? Primeiro, toxinas. Existem toxinas ambientais, existem toxinas criadas pelo ser humano. E essas toxinas elas vão causando envenenamento celular. Essas toxinas vão diminuindo a oxigenação entre as células, aumentando a chance de câncer. E por aí vai. Então assim, se você quer ter saúde, você tem que começar a entender. O primeiro passo é a alimentação, é os pilares da saúde integrativa. O segundo passo é a desintoxicação, tá? Só para você entender, quando você começa a se alimentar corretamente, você já começa de fato a desintoxicar o seu corpo. Então assim, pessoal, lembre-se, a própria alimentação adequada já é um fator determinante na desintoxicação. Tá? Então quando você para de comer porcaria, para de comer aquilo que está destruindo o seu corpo já começa a desintoxicar cada vez mais. Já começa a se limpar cada vez mais. Tá? Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós vivemos um mundo poluído. O ar está poluído, a água está poluída. As roupas estão prejudicando nossa saúde com toxinas. Então, falar em desintoxicação é fundamental. Fundamental. Quanto mais intoxicado você estiver, mais doente você vai estar. Quanto mais intoxicado você estiver, mais doente você vai estar. Lembre-se disso. Quanto mais metais pesados estiverem no seu corpo, mais doente você vai estar. Ontem eu falei sobre os metais pesados. Ontem eu falei sobre algumas toxinas. Quanto mais toxinas você tiver, mais doente você vai estar. E então o que está acontecendo, pessoal? O nosso corpo ele não está tendo condições de se desintoxicar mais sozinho. Essa é a grande realidade. A quantidade é exorbitante. A quantidade é exorbitante de toxinas presente no ar, presente na água, presente nas roupas, presente no nosso ambiente. Essas toxinas causam um bloqueio no nosso processo de desintoxicação. Os agrotóxicos estão envolvidos aí. As toxinas, pessoal, elas bloqueiam enzimas. E quando elas bloqueiam enzimas, elas bloqueiam o processo de desintoxicação. Então hoje nós temos que aprender a se limpar. Porque o nosso corpo ele não está conseguindo fazer a desintoxicação adequada. Porque o Wellington não está conseguindo fazer a limpeza adequada porque ele está sobrecarregado. Nós estamos bombardeados de toxinas de todos os lados. Todos os lados. Todos os lados. É impressionante. Então nós temos que começar a despertar. Wellington, como é que eu posso desintoxicar o meu corpo? Começando pelo primeiro pilar que eu já citei, a alimentação. Tá? E na live de ontem eu falei sobre alguns dos principais alimentos que mais causam doenças nas pessoas. Então eu não vou citar novamente. Você pode depois ver a outra live, mas você tem que desintoxicar o seu corpo. Tá bom? Wellington, como é que eu desintoxico? Começa pela alimentação, mudando sua alimentação adequadamente. Depois você vai ter que fazer estímulos da desintoxicação. Você tem que dar suporte ao seu corpo para que ele possa se desintoxicar. Você tem que dar suporte. Suporte na desintoxicação. Tá? Eu vou citar para vocês aqui algumas fases da desintoxicação. Tá? A desintoxicação ela tem principalmente 3 fases. Tá? A fase 1 é exatamente a conjugação. Tá? É aquela fase em que algumas substâncias que são lipossolúveis, algumas toxinas, por exemplo, são lipossolúveis, ou seja, gostam de gordura, vão se tornar hidrossolúvel para serem eliminadas pelas fezes e pela urina, tá?
Então, assim, nós temos a conjugação, nós temos a biotransformação, nós temos a conjugação e nós temos a eliminação, tá? Então, assim, pessoal, isso é muito importante vocês entenderem. Quando nós falamos em desintoxicação, nós temos principalmente 3 fases. Fase 1, muito importante aqui, é exatamente a biotransformação, tá? Aqui é onde você vai transformar substâncias em outros tipos de substâncias para serem eliminadas, tá? Mas tem um detalhe, Você precisa estimular essa desintoxicação. E para isso você precisa usar alguns nutrientes. Dentre esses nutrientes que você tem que usar na desintoxicação estão exatamente, olha só, vitaminas do complexo B, como é o caso da riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico, tá? O ácido fólico é a vitamina B9, vitamina B12 e molibdênio, tá? São alguns nutrientes que você tem que ter no seu corpo para que a fase 1 da desintoxicação aconteça. É só para vocês começarem a ter uma ideia do quanto é importante a nutrição. Do quanto é importante a nutrição adequada. Para que aconteça a fase 1 de desintoxicação, você precisa das vitaminas do complexo B, tá? É importante lembrar, pessoal, que existem pacientes com variações genéticas, ou seja, polimorfismos de enzimas, tá? O polimorfismo de algumas enzimas do citocromo P450, por exemplo, estão associados a maior risco de osteoporose, endometriose, miomatose, doença fibrocística da mama e alguns tipos de câncer, tá? Então lembre, na desintoxicação você precisa de alguns nutrientes, tá? Lembre, nós estamos falando de pilares da saúde, os pilares da saúde integrativa. Falei da alimentação, agora estou falando da desintoxicação, que para ter uma desintoxicação adequada precisa de nutrição. A desintoxicação adequada vai muito além de tomar suco verde, tá? Tomar suco verde não é o verdadeiro detox. O verdadeiro detox precisa passar pela fase 1, fase 2 e fase 3, tá? A fase 1 precisa de vitaminas do complexo B, como eu já falei, riboflavina, niacina, a piridoxina, ácido fólico, vitamina B12, molibdênio. Fernanda Cruz, seja bem-vinda. Pastora Ana Rosa, seja bem-vinda. Boa noite a todos, tá? Pessoal, nós estamos falando sobre o segundo pilar da saúde integrativa, tá? Lembrando, esse pilar aqui eu abordo também nas consultas e mentorias, tá? Esse pilar da desintoxicação, o pilar da alimentação, eu ensino aos meus mentorados, eu ensino aqueles que fazem mentoria comigo, tá? Então tudo isso aqui de alimentação, desintoxicação, fase 1, fase 2, fase 3, eu ensino também nas nossas mentorias. Mentorias para profissionais de saúde e mentorias para leigos, tá? Inclusive, amanhã, 10 horas da noite, nós estaremos abrindo vagas para a nossa mentoria Saúde 2.0, onde você vai poder ter o meu acompanhamento, tá bom? Já pensou em ter o meu acompanhamento? Já pensou em tratar as causas das doenças? Já imaginou em transformar a sua saúde? Você vai ter a oportunidade quando eu se tornar o seu mentor, tá? E tá imperdível a mentoria Saúde 2.0, tá bom? Então lembrando, pessoal, desintoxicação nós temos a fase 1, que é exatamente a biotransformação, é onde vai acontecer essa transformação de compostos químicos, de toxinas, por exemplo, que precisam ser eliminadas principalmente a nível intestinal e a nível renal, tá? A nível biliar também, tá? Isso é muito importante de vocês entender, tá? Na fase 1 nós precisamos da vitamina B12, B9, precisamos da glutationa, precisamos de aminoácidos, precisamos de flavonoides, tá? Tudo isso para que a fase 1 da desintoxicação aconteça, tá? Wellington, quando essa desintoxicação não acontece adequadamente, o que é que acontece? Aí aparece o câncer, aí aparece as doenças autoimunes, aí aparece a fibromialgia, aí aparecem as doenças crônicas, porque se o seu corpo não está conseguindo se limpar, aí as células vão adoecer, e as células vão adoecer e vão adoecer o tecido também, tá? Então por isso que a alimentação adequada, que é o primeiro pilar que eu já falei,
Agora, a desintoxicação é fundamental para quem quer ter saúde, tá? Se a alimentação não está correta, se essa desintoxicação não está acontecendo adequadamente, as doenças aparecem. E aí o infarto aparece, o AVC aparece, tá? Então, a fase 1, pessoal, é a biotransformação. A fase 2 é exatamente a conjugação, tá? Aqui nós precisamos da conjugação da glutationa, acetilação, aminoácido conjugação, metilação, tá? Precisamos também de enzimas, vitaminas do complexo B, tá? Nós precisamos aqui de antioxidantes, tá? Precisamos de vitamina A, precisamos de vitamina C, precisamos de vitamina E, tá? Precisamos de selênio, precisamos de zinco, precisamos de manganês, precisamos de coenzima Q10, precisamos de bioflavonoides, silimarina, tá? Tudo isso são alguns nutrientes que a gente precisa também na fase 2 de desintoxicação, tá? Eu falei da fase 1, que é a biotransformação, estou falando da fase 2, que é a conjugação, tá? Que precisam de nutrição, tá? É por isso, pessoal, que nutrir é desintoxicar. E desintoxicar é nutrir. Para você desintoxicar o organismo, você tem que trazer nutrição para ele, nutrição para esse organismo. Você tem que trazer nutrição para esse corpo. Se você não traz nutrição, os metais pesados não vão ser eliminados, as toxinas, as substâncias que estão deixando você doente não vão ser eliminadas, tá? Não tem desintoxicação sem nutrição. É por esse motivo, pessoal, que eu não aconselho fazer jejum de qualquer jeito. É por esse motivo que eu não aconselho fazer jejum de qualquer jeito. Não aconselho fazer jejum de qualquer jeito. O jejum tem que ser muito bem feito. O jejum tem que ser muito bem escalado. Porque se você está num processo de desintoxicação e você bloqueia a fase 1 para a fase 2, você pode ficar pior do que você estava. Tá? Porque quando a fase 1 passa para a fase 2, tem algumas substâncias que não eram prejudiciais na fase 1, mas quando elas passaram para a fase 2, elas se tornam venenosíssimas. Então, assim, desintoxicação não é brincadeira, por isso você não pode estar jejuando de qualquer jeito, tá? O jejum é uma incrível ferramenta para muitas pessoas, mas se o jejum for feito errado, você vai se prejudicar, tá bom? Então, lembre-se, nós estamos falando sobre os pilares da saúde integrativa. O primeiro passo é a alimentação adequada. Não tem saúde se você não tiver uma alimentação adequada. Não tem saúde. Tá? Você que está assistindo essa live, o que é que você está achando da conversa? Compartilha essa live com seus amigos, compartilha essa live com seus familiares. Essa live é para quem quer viver uma transformação. Essa live é para quem quer de fato ter saúde. Quem não quer ter saúde não é o seu lugar aqui. Tá? Quem não liga para a saúde, quem acha que saúde é besteira, quem acha que ficar se entupindo de remédio é a única solução, seu lugar não é aqui. Esse lugar aqui é para quem quer ter saúde, é para pessoas que querem tratar as causas das doenças, tratar as causas, a raiz do problema, tá bom? Muito bem. Então assim, pessoal, na desintoxicação nós temos a fase 1, fase 2 e fase 3, tá? Lembrando, fase 1 é a bioconjugação, é a biotransformação. Fase 2 é a conjugação, tá? Na fase 2, lembrando aqui, os nutrientes mais importantes nessa fase é glicina, é taurina, é glutamina, é NAC, tá? A NAC é N-acetilcisteína, tá? É a própria cisteína, a metionina, tá? Os sulfatos, pantotenato, que é a vitamina B5, B9 e B12. Então assim, pessoal, para desintoxicar o seu corpo, você precisa nutrir o seu corpo, tá? Então assim, a desintoxicação também, ela é ampla, ela é complexa, tá? Então precisa de nutrição para você desintoxicar adequadamente, tá? Sem eles nada acontece, sem as vitaminas, sem os nutrientes, não acontece desintoxicação, tá? Então entre a fase 1 e a fase 2, há uma enorme produção de radicais livres. Por isso, nutrientes antioxidantes também são fundamentais, tá? Por isso que eu falei ali de vitamina E, vitamina A, vitamina C. Nós precisamos buscar também comer alimentos orgânicos, tá? Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Beber água filtrada, manter o intestino saudável, para reduzir a produção de endotoxinas, tá? Então, no processo de desintoxicação, o seu intestino tem que estar funcionando bem. Tem que estar funcionando bem, tá?
É muito importante também aqui nesse processo de desintoxicação você comer bastante brássicas. Brássicas são uma família de vegetais, tá? Vegetais folhosos escuros, como alho ou suplementos de alho, chá verde, sucos de vegetais frescos, alimentos com alta qualidade e de substâncias sulfuradas, tá? Bioflavonoides das uvas, frutas vermelhas e cítricas, cúrcuma e outros condimentos com potencial antioxidante e anti-inflamatório, tá? Isso é muito importante você entender. O alecrim também é importante ser usado aqui. Se você precisar também, dependendo da sua condição genética, né, você pode usar alguns suplementos, como SAMI, tá? TMG também, colina, tá? Vitaminas do complexo B metilados, tá? Então eu sempre passo vitaminas do complexo B na forma ativa, tá? Porque muitas pessoas não conseguem transformar vitaminas do complexo B na forma ativa. Eu vou dar só um exemplo. Você já deve ter ouvido falar que a mulher grávida deve usar exatamente ácido fólico. Mas deixa eu te contar um segredo. Boa parte das mulheres tem um polimorfismo genético que não permite que ela transforme ácido fólico em metilfolato. Então, muitas mulheres estão tomando ácido fólico e estão se envenenando. Por quê? Porque se você não transforma ácido fólico em metilfolato, essa vitamina, que é a vitamina B9, vai se acumular no seu corpo de uma forma que não pode ser absorvida e causa intoxicação. Então tem muita mulher grávida que está sendo intoxicada com ácido fólico. Eu te pergunto o seguinte, qual é o médico que fala sobre isso? Eu te pergunto o seguinte, qual é o nutricionista que fala sobre isso? Eu te pergunto o seguinte, qual é o profissional de saúde que você conhece que fala sobre isso? As vitaminas do complexo B, eu passo todas para as pessoas que confiam no nosso trabalho na forma ativa, tá? Então, ácido fólico tem que ser metilfolato, tá? Vitamina B12, metilcobalamina. E assim sucessivamente, com a vitamina B6, B5, B3, B2 e B1. Tem que ser na forma ativa, porque por conta de um polimorfismo genético, muitas vezes a pessoa não consegue transformar a vitamina, vou usar esse termo para você entender, a vitamina no tamanho grande não consegue transformar no tamanho menor. Estou usando esse termo leigo para que você possa entender, tá? Ainda na fase 2 da desintoxicação, a gente precisa também apoiar especificamente a glucuronidação, tá? Com carotenoides dietético, magnésio, ômega 3, quercetina e D-glucarato, tá? Eu sei que para vocês está um pouco confuso ainda, mas fica tranquilo, tá? Nós temos que entender aqui sobre desintoxicação. Se você quer ter saúde, você tem que entender de desintoxicação. Se você quer tratar doença autoimune, se você quer tratar diabetes, se você quer tratar pressão alta, se você quer tratar alergias, se você quer tratar lúpus, se você quer tratar tiroidite de Hashimoto, se você quer tratar psoríase, dermatite, alopécia e etc. Vamos esquecer um pouquinho o nome da doença e vamos focar na saúde. Porque todo paciente precisa fazer desintoxicação. O seu corpo já faz o processo de desintoxicação, mas muitas vezes você está com dificuldades nesse processo. Aí você tem que estimular com nutrientes. Entende? Nutrição. Lembre-se, nutrir é desintoxicar. Desintoxicar é nutrir. Tá bom? Na fase 3, pessoal, nós temos a eliminação. Essa aqui é uma fase muito importante na desintoxicação também, tá? Por quê? Porque na fase 3 é o momento que você vai eliminar as substâncias que você está preparando elas para mandar para fora. Então, seu intestino tem que estar funcionando bem, tá? Pessoas que estão acima do peso metabolizam pior. Fazer atividade física, melhorar a dieta, suplementar, dormir bem, beber bastante água são estratégias importantes para que a gente consiga eliminar nossas toxinas, tá? Tratar o intestino também é muito importante. Bactérias ruins vão produzir mais toxinas. Além disso, um mau peristaltismo vai dificultar a eliminação de toxina pelas fezes e fazer com que mais substâncias ruins sejam reabsorvidas, tá? Então, nesse processo aqui, nós temos que fazer de tudo para que o seu intestino esteja funcionando bem. Para que saia nas fezes as toxinas que a gente está limpando, tá?
Lembre-se, desintoxicação é você se limpar, é limpar de toxinas, limpar de toxicidade, tá? Isso é desintoxicação, tá? Tratar o intestino é muito importante, tá? Muito importante, tá? Podemos estudar também metabólitos urinários para saber o que está acontecendo a nível tecidual, mas são caros, tá? Então assim, pessoal, nós temos que estar com o intestino funcionando bem, tomando bastante água, tá? Muito bem. Eu quero fazer uma ressalva aqui muito importante para você. Nós estamos falando sobre desintoxicação e tem muitas pessoas que não conseguem emagrecer, tá? Uma das causas do porquê ela não consegue emagrecer é o hipotiroidismo, tá? Eu não sei se você sabe, mas o hipotiroidismo é uma deficiência da sua tireoide, onde a sua tireoide não está conseguindo produzir hormônios suficientes. Esse hipotiroidismo, o que é que acontece? Você tem uma quantidade de hormônios baixa. Esse hipotiroidismo vai dar excesso de peso. Esse hipotiroidismo vai fazer você ter intestino preso. Então, hoje nós temos que começar a tratar a tireoide da pessoa, mesmo que o T3 dela esteja normal, mesmo que o T4 dela esteja normal, mesmo que o TSH dela esteja normal. Eu vou dizer também uma observação aqui para vocês. Muitos exames da tireoide estão normais porque eles são comparados com valores de referências de pessoas doentes. Então tem muita gente que tem problema na tireoide e não faz a mínima ideia. Vai no médico, o médico diz que está normal, o médico diz que o TSH, T3, T4 está normal. E na maioria das vezes não está. Os valores de referência que ele usa são valores de referência de pessoas doentes. Não espere o seu exame dar alterado para você se cuidar, tá? Isso é muito importante você entender. Existem alguns testes que a gente ensina a pessoa para que ela possa, de fato, recuperar a tireoide, tá? Então veja, pessoal, os pilares da saúde integrativa. Primeiro, alimentação. Segundo, desintoxicação. E a desintoxicação tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Tá? A biotransformação, a conjugação e a eliminação. Você tem que entender sobre isso. Lembrando, nas consultas eu ensino isso, nas mentorias eu ensino isso também. Tá? Lembrando que nós iremos abrir vagas para a nossa mentoria na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã às 10 horas da noite nós vamos abrir vagas para a mentoria. Tá? E na sexta também vai ficar aberto durante alguns dias aí. Poucos dias vai ter algumas vagas abertas e você pode se inscrever na nossa mentoria e ter o meu acompanhamento, tá? Isso não é para todo mundo, isso é para pessoas que querem transformar a saúde, tá? Eu não faço mentoria com pessoas indecisas, eu não atendo pessoas que ficam em cima do muro, eu não atendo. Eu quero pessoas que sabem o que querem, tá? Então eu não atendo todo mundo, só para vocês entenderem isso, tá? Eu quero ver pessoas que vão transformar a saúde, eu quero ver resultado, eu gosto de ver resultado. E para ter resultado você tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha parte, eu vou lhe ensinar e você faz a sua, tá bom? Então se você quer transformar a sua saúde em 2025, você tem que fazer a nossa mentoria. Você tem que se inscrever na mentoria, que nós vamos abrir vagas. Então fica alerta, você pode transformar a sua saúde. Tá bom? Infelizmente, tem muitas pessoas que preferem ficar se entupindo de droga farmacêutica, tomando dipirona para dor de cabeça, tomando laxante para tratar o intestino, tomando calmante para tratar a depressão, mas eu quero pessoas que estejam decididas e queiram transformar a saúde, tá bom? Muito bem, existem outros pilares da saúde integrativa, tá? O terceiro pilar da saúde integrativa, pessoal, é exatamente a desparasitação. Wellington, o que é desparasitação? Tá? O que é desparasitação? Desparasitação é exatamente protocolos de limpeza de parasitas. Infelizmente, pessoal, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde dizem que nós não temos que se preocupar com parasitas. A maioria dos médicos não entende nada de parasita.
Nada, 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 nada. Eu estava dando uma palestra, pessoal, em uma cidade aqui, esses dias, uma palestra através do nosso projeto Nutrição para Todos, e olha só, tinha um senhor lá, né, um senhor bem maduro, de 70, 80 anos, e ele me contando que tirou um verme de mais de 1 metro, foi 2 metros, dentro dele. Então, na época, os vermes eram grandes, na época, os vermes eram gigantes. Hoje não, até os vermes estão doentes, estão desnutridos, e aí os vermes hoje são bem pequenininhos. Então, assim, só para você ter ideia do porquê é importante a gente falar sobre isso, porque o quão sério é isso, tá? Pastora Ana colocou, só posso fazer com as medicações tradicionais. Como assim, pastora Ana? Eu não entendi sua colocação. Fazer o quê? Só para me entender. Desparasitação? Sim ou não? Então, assim, desparasitação é exatamente um processo de limpeza de parasitas, tá? Você vai limpar o seu corpo de parasitas. Obrigado, Maria Clara. Maria Clara disse, ótima live. Podem compartilhar, viu? Compartilha, dá o like. Então, assim, nós temos que se limpar de parasitas, pessoal, porque quanto mais intoxicado estiver o nosso corpo, cheio de metal pesado, cheio de xenobiótico, o que é xenobiótico? São os plásticos, pessoal. São substâncias químicas que estão envenenando o seu organismo, estão envenenando o teu corpo. O teu corpo você não sabe, você não tem ideia. Você não tem ideia. Tá? Então deixa eu te contar. Os parasitas amam um corpo intoxicado. Um dos principais parasitas hoje são os fungos, tá? A síndrome fúngica está presente em muitos casos. Muitos casos. A quantidade de pessoas com síndrome fúngica hoje é impressionante. Sabe aquela vontade de comer açúcar que você tem, que ninguém controla? Sabe aquela coceira que ninguém controla? Sabe aqueles fungos nas unhas que ninguém resolve? Sabe aquela caspa que ninguém resolve? Sabe aquela barriga estufada que ninguém resolve? Tudo isso está relacionado com fungos. Tá? Então nós temos que desparasitar, limpar o nosso corpo de fungos. Não apenas fungos, mas bactérias patogênicas. Nós temos que limpar o nosso corpo de eumintos, pessoal. Protozoários, lagartas, literalmente. Tá? Deixa eu lhe explicar. Os parasitas amam um corpo intoxicado. Você sabia que tem um parasita chamado Erythema pancreatum que causa diabetes tipo 1? Isso mesmo. Tem um parasita chamado Erythema pancreatum que causa diabetes tipo 1. Ele come insulina, ele gosta de leite de vaca. Então, pessoas que tomam muito de leite de vaca têm uma tendência a ter o Erythema pancreatum, que é chamado parasita também do boi, sabe? Então, assim, o eritema pancreatum é um parasita e nós temos que desparasitar o nosso corpo, tá? A doutora Uda Clark, que já faleceu, ela foi uma referência incrível nesse assunto. Só para você ter uma ideia, ela escreveu diversos livros sobre esse assunto. E tem um dos livros dela, que é A Cura para Todas as Doenças, é um livro muito bom. Nesse livro, ela vai falar exatamente sobre isso. Nesse livro, ela vai falar sobre, olha como isso aqui é sério, ela vai falar sobre as toxinas e os parasitas, tá? Preste bastante atenção, a luzinha vai apagar aqui temporariamente, mas eu vou acender aqui, então continua na live, preste atenção no que eu vou te explicar. A doutora Uda Clark descobriu que por trás dos cânceres tinha intoxicação crônica. Ela descobriu que por trás dos cânceres tinham parasitas. E os parasitas amam toxinas. Parasitas amam toxinas. Quanto mais intoxicado estiver o corpo, mais cheio de parasita estará esse corpo. O Hélito, o que é que nós temos que fazer para resolver os parasitas? Nós temos que trabalhar a desintoxicação para que o corpo comece a se limpar. E a partir daí,
e a partir daí a gente possa matar parasitas. A gente tem que tirar os parasitas. Tá? Então, por exemplo, tem um agrotóxico chamado de glifosato. É um herbicida perigosíssimo. Esse glifosato está no tomate, está na laranja, está nos alimentos que muitas vezes a gente come. E esse glifosato, ele se acumula nos rins, ele se acumula nos intestinos, ele se acumula no nosso corpo e deixa um ambiente propício para outras toxinas e mais parasitas. Então, por isso que quanto mais você demorar para cuidar da sua saúde, quanto mais você demorar para fazer o que tem que ser feito, mais você vai demorar para se recuperar. Tem uma frase muito boa de um professor meu que ele diz assim: saúde vai embora a cavalo e volta a pé, pessoal. E isso é verdade. Isso é verdade. Quanto mais você demora para cuidar da sua saúde, mais ela demora para voltar. Wellington, você é a favor de exames? Sou. Com certeza. Com certeza, mas eu vou explicar também esse ponto. A pastora Ana Rosa colocou assim: como fazer essa desparasitação sem medicação da farmácia? Então, pastora Ana Rosa, a gente pode usar alguns medicamentos de farmácia quando não temos os naturais, tá? Eu vou falar alguns de farmácia, mas eu vou falar os naturais para você responder sua pergunta, tá? Então, alguns de farmácia, para aqueles que não têm os naturais, a gente usa às vezes a ivermectina, às vezes o albendazol, tá? São os principais. O mebendazol também, mas foi tirado do mercado, tá? São um dos principais que nós usamos, tá? Mas a gente pode usar ferramentas naturais para fazer de forma natural. Nós usamos a tintura de nogueira negra, que é um dos melhores, que consegue pegar mais de 100 vermes. O único adém também, nesse caso, para usar a tintura, é se você tiver insuficiência hepática ou renal. Aí a gente tem que tomar um cuidado dobrado, tá? Já que no processo de desparasitação vai sobrecarregar o fígado e rim por uma resposta de desintoxicação, tá? Então, a tintura de nogueira negra, absinto, cravinho, tá? Ornitina, são alguns nutrientes, algumas substâncias usadas pela doutora Uda Clark, tá? E ela foi responsável no tratamento aí de diversos tipos de câncer, tá? A pastora Ana colocou: sou diabética, né? Temos que ver, Ana Rosa, qual é o seu diabetes, é tipo 1, tipo 2. E principalmente diabetes tipo 2, pessoal. Diabetes tipo 2 você consegue reverter se você fizer o que tem que ser feito. O tipo 1 você pode colocar ele em remissão, tá? Se você curar, se você matar um parasita e o seu diabetes tipo 1 for causado pelo parasita, você pode curar o diabetes tipo 1, tá? Também. Mas o diabetes tipo 1 pode ser autoimune também, é quando o corpo ataca a si mesmo, tá? Quando o corpo ataca a si mesmo, você tem que ver por que o corpo está atacando a si mesmo. Muitas vezes é por conta do glúten, é por conta de parasitas também, é por conta de toxinas, é por conta de canais dentários, muitas vezes implante. Então, Ana Rosa, vamos tratar esse diabetes, menina, vamos tratar esse diabetes, não podemos esperar mais. Eu tô aqui para ajudar vocês, para que vocês se transformem, pessoal. Tem muitas doenças aí que não era para vocês terem mais. Não era para vocês estar sofrendo com essas doenças, pessoal. É uma pena, sabe? O diabetes tipo 2 é reversível, tá? E eu vejo muita gente com diabetes tipo 2 e tá tomando insulina. Diabetes tipo 2 não precisa de insulina, pessoal. Diabetes tipo 2 tem excesso de insulina. Só que tem uma resistência à insulina. Então nós temos que tornar a insulina acessível novamente. Tá? Então nós temos que trazer acessibilidade à insulina novamente. Então é uma pena você ver pessoas com diabetes tipo 2 que estão acima do peso tomando insulina. É uma lástima. É uma lástima. Estão tomando insulina, estão tomando metformina. Olha só, pastora Ana tomando insulina 3 vezes ao dia. Tá errado, Ana. Ana Rosa, seu tratamento tá errado. É uma lástima. Médicos que não falam isso. Onde já se viu você dar insulina no diabetes tipo 2? Onde já se viu? Quanta ignorância. Você não tem falta de insulina. Você tem excesso de insulina.
Nós temos que fazer alguns exames para que você veja o quanto de insulina o seu corpo está produzindo, mas por favor, esse consumo errado de insulina aí não é assim. Nós estamos empurrando a insulina para debaixo do tapete. Pessoal, percebem como esse assunto é importante? Ana Rosa, por favor, você está sendo enganada, me desculpe. Como é que você vai tratar um diabetes tipo 2 com insulina? Eu pergunto às pessoas, minha gente, qual é o tipo de diabetes que vocês têm? As pessoas dizem assim, eu não sei, Wellington, qual é o diabetes que eu tenho. Como é que você vai tratar o seu diabetes se você não sabe nem qual é? Então, assim, pessoal, os tratamentos não estão corretos. O primeiro passo, Ana, para você tratar o seu diabetes é você mudar a sua alimentação. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Inclusive, Ana, eu te aconselho, faça a nossa mentoria, Ana. Eu te aconselho, se inscreva na mentoria, Ana. A sua saúde não pode esperar. Não pode esperar mais. Então, se você se inscrever na mentoria, você pode transformar a sua saúde conosco. Tá? Lembrando que na nossa mentoria você vai ter um acompanhamento comigo, individual. E nesse momento também nós vamos abrir vagas também, de amanhã para sexta, para mentoria para profissionais de saúde. Tá? Então, assim, pessoal, nós temos que despertar sobre as causas das doenças, sobre a raiz do problema. Ah, não, vou me entupir de remédio. Então, assim, pessoal, os pilares da saúde integrativa: alimentação adequada, aqui se encaixa a alimentação funcional. Segundo pilar, desintoxicação. Terceiro pilar, desparasitação. Existem diversos caminhos, a gente ensina isso também. Quarto pilar, sono de qualidade. Você tem que ter um sono de qualidade. Se você não tiver um sono de qualidade, você não tem saúde. Você tem que aprender a dormir. Existe uma ciência do sono. Nós temos que aprender a dormir se nós queremos ter saúde. O melhor remédio que existe é uma noite de sono bem dormida. A questão é que muita gente não consegue dormir à noite porque o intestino está inflamado e aí você tem uma deficiência de serotonina e outros fatores contribuem para você ter uma deficiência de melatonina. Tá? E aí você não consegue apagar a noite, não consegue dormir à noite, aí tem que tomar um clonazepam, tem que tomar uma faixa preta. Tá entendendo? Então as causas estão sendo ignoradas. É uma pena você ver pessoas se entupindo de drogas, sabe? E, enfim. Só que tem gente, pessoal, que até merece, desculpe o que eu vou falar, mas tem gente que até merece ficar doente. Porque são pessoas que se acomodam. Eu não estou dizendo que você é acomodado, não estou falando vocês, tá? Vocês estão aqui, vocês estão comigo, vocês estão se esforçando. Então vocês estão fazendo diferente, mas tem gente que se acomoda, pessoal. Tem gente que não está nem aí para nada. Tem gente que só quer ficar se entupindo de droga farmacêutica mesmo. Tá? Então assim, então isso é muito importante você entender. Você tem que fazer um tratamento integrativo. Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Quanto mais você demorar para cuidar da sua saúde, mais vai demorar para você recuperar, tá? Quando você começa a ter uma alimentação adequada, quando você começa a desintoxicar o seu corpo, quando você começa a fazer desparasitação adequada, tá? Quando você começa a fazer desparasitação adequada, quando você começa a regular o seu sono adequadamente, tá? Quando você começa a praticar atividade física adequadamente, que é um pilar da saúde integrativa, tá? E fazer atividade física não é estar se matando de correr, de fazer musculação, não, é fazer atividade física adequadamente. Não precisa estar se matando, tá? Você precisa também manejar o estresse. Aprender a manejar o estresse é fundamental. O estresse é um dos gatilhos das metástases de câncer. O estresse é um dos gatilhos de complicação de doenças autoimunes. O estresse é um problema sério.
Wellington, quem é que não se estressa? Somente os defuntos. Defuntos não se estressam. Se você está vivo, você vai se estressar. Isso é natural. Isso é comum. Você vai estressar. Então o problema não é não se estressar. O problema é manejar o estresse. O problema é saber lidar com o estresse. Você vai se estressar, mas você tem que aprender a lidar com o estresse. Você está entendendo? Então assim, você tem que aprender os pilares da saúde integrativa. Eu vejo as pessoas se entupindo de remédio. Vai no nutricionista, o nutricionista passa pão integral, passa aveia para as pessoas. Vai no nutricionista que não entende de desintoxicação. Vai no médico que não entende da fase 1, da fase 2, da fase 3 da desintoxicação. Vai em profissionais que não entendem do poder da suplementação adequada. Vai em profissionais de saúde e estão na lama. Então vocês que estão chegando aqui, vocês que estão comigo, vocês estão aqui porque vocês são diferenciados. Eu quero parabenizar vocês, tá? Maria Clara disse, pastora, você já está aqui começando essa mudança. Exatamente, Maria Clara. Parabéns, exatamente. Nós estamos aqui começando essa mudança. Pessoal, quando eu comecei a cuidar da saúde, lá atrás, meninas, eu vou chamar vocês de meninas, tá? Porque vocês são meninas, tá? Eu sei que aqui só tem mulher agora, eu acho. Então, assim, vou chamar de vocês de meninas. Então, assim, é possível ter saúde. Nice Confeiteira disse assim, boa noite, tenho gastrite, refluxo, já tirei 2 pólipos, 2 vezes, tirei pólipos 2 vezes no estômago. Nice, deixa eu te contar um segredo nisso. Eu olhei o seu perfil, você faz bolo, me perdoe, mas esses bolos que você está fazendo aí é uma das causas do porquê você está doente. O glúten está por trás de pólipos. Tem muita gente que tem pólipo no estômago, pólipo no intestino e uma das causas é glúten. Glúten. Quando eu falo de glúten, vocês acham que eu estou brincando, pessoal? Eu não estou brincando. Glúten é sério. Então, é bom comer um bolinho de chocolate, um bolinho cheio de glúten, cheio de farinha de trigo, um bolinho cheio de um sabor gostoso, é bom, mas arrebenta com sua saúde. Então, é um doce que não vale a pena, pessoal. E o mais interessante é que quando você começa a desintoxicar, a se limpar, você não quer mais. Eu citei ontem, tá? Porque é que muitas pessoas não querem deixar, não conseguem deixar de comer pão, bolacha, biscoito, porque elas estão viciadas por conta da gluteomorfina. A gluteomorfina é uma substância que causa dependência. Ela tem uma ação de opiáceo e está destruindo a sua saúde. Então, nisso, eu não tenho dúvida que uma das causas dos seus pólipos é glúten. E só um milisquinho de glúten pode te fazer mal, tá? Ah, não, eu não estou comendo mais pão, mais bolo, mais macarrão, nem biscoito, mas estou usando sazon que tem glúten, vai prejudicar. Pessoal, livrem-se do glúten. Quando eu falo em alimentação, que é um dos pilares da saúde integrativa, é porque hoje eu não foquei muito na alimentação, já que ontem eu falei bastante sobre a alimentação, tá? Ontem eu falei sobre glúten na live de ontem, tá? Só para vocês terem ideia de como isso é sério, tá? Então você não tem ideia de como esse assunto é sério, tá? Mas vamos retomar aqui, tá? Você tem que ter uma alimentação adequada, livre de glúten, sem leite de vaca, sem açúcar, comendo comida de verdade, fazendo lanches saudáveis, saborosos, mais saudáveis, tá? Respeitando a sua individualidade bioquímica, respeitando aquilo que é bom para você, porque tem algo que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Isso é a individualidade bioquímica, tá? Então você tem que ter uma alimentação adequada, uma alimentação funcional. Você tem que desintoxicar o seu corpo. Lembra da fase 1, fase 2, fase 3? Lembra? Muito bem. Você tem que fazer um tratamento de desparasitação adequado. Lembra o que eu estou falando? Desparasitação. Você tem que regular o seu sono de qualidade. Você tem que aprender a dormir. Você tem que manejar o estresse, tá? Você tem que praticar atividade física. Começar a sair do sedentarismo. O sedentarismo é uma droga,
assim como qualquer outra, assim como a comida muitas vezes é uma droga, o sedentarismo também é uma droga. Nós temos que acordar e despertar, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, isso é muito sério. Você tem que ter uma suplementação adequada, suplementos. O seu corpo precisa de suplementos, o seu corpo precisa de nutrientes e não de drogas farmacêuticas. Tá? Então eu sou muito a favor de suplementos. Eu estive a tarde inteira visitando pessoas hoje, falando sobre o poder da nutrição, o poder de suplementos adequados, o poder de vitaminas do complexo B, o poder da vitamina D3, K2, junto com a vitamina E, junto com a vitamina A, o poder do magnésio, o poder da coenzima Q10, o poder dos nutrientes. Lembrem-se que na aula de hoje nós falamos sobre as coisas, os nutrientes que você precisa para desintoxicar. Fase 1, fase 2, fase 3, desintoxicação. Está entendendo? A desintoxicação vai muito além de tomar suco verde. Vai muito além de tomar suco verde. Muito além. Desintoxicação é um processo natural que já acontece no seu corpo, mas precisa ser estimulado com vitaminas do complexo B na forma ativa. Enfim, com nutrição. Você não pode estar com deficiência de ferro, tá? Você tem que ter aminoácidos essenciais. É por isso que o jejum na fase de desintoxicação não é interessante. Pode lhe prejudicar muito, tá? Afinal, a desintoxicação é um processo ativo e não passivo, tá? Então, assim, desintoxicação, desparasitação, mudanças de hábitos são os pilares da saúde integrativa, tá? Você tem que tomar uma água de boa qualidade. Uma água de boa qualidade. A nossa água está cheia de flúor. A nossa água está cheia de cloro, pessoal. A nossa água muitas vezes está cheia de xenobióticos, xenoestrógenos. Sabe aqueles galões? Sabe aqueles galões que as pessoas usam? Tem uns gatos brigando aqui em cima, ó. Tá ouvindo? Tem uns gatinhos aqui dando trabalho a gente aqui, mas eu vou continuar. Então assim, pessoal, você tem que entender a desintoxicação. Será que esses gatos vão deixar a gente dar aula aqui hoje? Vocês estão ouvindo aí? Os gatos dos vizinhos aqui, que eu não crio gato de jeito nenhum. Eu não gosto de gato porque gato dá trabalho. Inclusive tem um parasita presente nos gatos, que é um dos parasitas mais frequentes nas pessoas, que é o toxoplasma, tá? Inclusive, muitos pacientes nossos acabam tendo toxoplasma, tá? Então, o toxoplasma, ele é um parasita presente no gato, que ele mexe com a mente das pessoas e deixa elas com bipolaridade. Você sabia disso? Exatamente isso. Tem gente bipolar por conta do toxoplasma. Você pisou no cocô do gato, muitas vezes você pega o toxoplasma, tá? Então, eu particularmente não gosto de gato, principalmente por conta do toxoplasma. Tá? Então, assim, queridos, para vocês entenderem os pilares da saúde integrativa, você tem que se dedicar, tá? E você não basta apenas saber, você tem que fazer, tá? Você tem que aplicar esse conhecimento na sua vida, tá? Conhecimento sem ação não serve de nada, nada. Faça o teste, o seu corpo precisa disso. Tá? É uma pena, a gente vê pessoas tão doentes e estão se entupindo de drogas, mas não estão desintoxicando, não estão se alimentando adequadamente, não estão dormindo bem, não estão praticando atividade física adequadamente, e etc. Então, assim, esses pilares da saúde podem transformar a sua saúde, tá? Eu tinha comentado sobre a questão da água, pessoal. A maioria das águas hoje tem cloro, tem flúor. Essas águas carregadas em galões, aqueles galões, sabe? Aqueles galões de plástico, aqueles galões, quando são esquentados, eles liberam diversas toxinas muito perigosas, tá? Toxinas muito prejudiciais, mas muito prejudiciais. Os gatos ainda estão aqui em cima, brigando, viu? Os gatos dos vizinhos aqui. Pessoal, eu lembro quando eu era criança, umas vezes a gente morava em uma cidade, né? E aí os gatos começaram a brigar de madrugada. Minha gente, eu quero saber de quantos de vocês aqui já foram acordados de madrugada com gato brigando e namorando. O cara parece que é um inferno. Aquele barulho horrível ali, né?
Tá? Se tem uns gatos aqui em cima da minha casa, estão fazendo um barulho danado aqui, vou botar eles para correr já já, tá? Então assim, pessoal, você vê na live de hoje, a gente conseguiu abordar diversos pilares da saúde integrativa, tá? Existem outros pilares também que eu não consegui abordar numa live só, tá? Tem um dos pilares que nós chamamos que é exatamente dentes, saúde bucal, tá? Saúde bucal é fundamental para você ter saúde integrativa. Só para você ter uma ideia, tá? Os canais dentários estão por trás de muitas doenças modernas. Canais dentários, tá? Eu te pergunto o seguinte, qual é o dentista que fala sobre isso? Você sabia que aquelas massinhas pretas que estão nos dentes estão por trás de câncer? Estão por trás de doença autoimune? Você sabia que implante de titânio está relacionado com doenças crônicas? Você sabia disso? Você sabia? Não sabia? Pois é. Então assim, os gatos estão brigando aqui, estão atrapalhando nossa aula, hein? Vamos lá, vocês falam aí, se atrapalhar o som, vocês falam, tá? Para que a gente não deixe de falar isso aqui vale ouro, tá? Olha só, não tem saúde se você não tiver uns dentes saudáveis, tá? Então assim, é por isso que a gente tem que olhar para os dentes. Infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde olha para um corpo sem boca. Muitos dentistas olham para uma boca sem corpo e muitos médicos olham para exatamente um corpo sem boca, tá? Então o corpo está interligado com o seu corpo. Você sabia que cada dente que você tem está relacionado com o órgão, com o sistema? É exatamente isso. Quando você tem um problema em um dente aqui, você vai desenvolver um problema em um órgão relativo, tá? Então assim, um dos pilares da saúde integrativa é exatamente a odontologia biológica, que é exatamente essa questão dos dentes, tratar os dentes. Não tem saúde quem estiver se contaminando com mercúrio constantemente e etc, tá? Mas implante de titânio, tá? É um grande problema, tá? A Maria Clara disse assim, não sabia que implante causa esse problema de saúde. Causa. Implante de titânio é um problema sério. Eu aconselho trocar por implante de cerâmica, tá? Daí colocou assim, eu tenho um canal faz 20 anos e não sinto nada. Será mesmo que mesmo sem sentir nada, o dente parecer perfeito, ele pode estar necrosado? Com certeza. Não é porque você não sente nada que seu dente está bem, tá? Porque quando você tem um canal dentário, Dai, seu nome é Dais emagrecimento, né? Pronto. Quando você tem um canal dentário, você tem um foco infeccioso e ali você tem uma inflamação crônica. Esse foco infeccioso, sabe o que é que acontece? Esse foco infeccioso destrói mitocôndrias. Esse foco infeccioso baixa a sua imunidade. Esse foco infeccioso perturba a sua imunidade. É por isso que muitas pessoas têm artrite por conta do dente também. É por isso que muita pessoa tem fibromialgia, tem enxaqueca crônica, tem diversas condições de saúde crônicas por conta de dentes, canal dentário, tá? Com certeza tem relação. Agora, qual é o dentista que fala sobre isso? Qual é o médico que fala sobre isso? Qual é o nutricionista que você conhece que fala sobre isso? É porque eu não tenho dúvida de falar o que eu vou falar para vocês, que o trabalho que nós fazemos hoje é um dos trabalhos mais completos que você pode encontrar. Eu não tenho dúvida de lhe dizer que as pessoas que fazem tratamento comigo fazem um dos tratamentos mais integrativos e completos que você pode encontrar. Por quê? Porque nós temos essa visão integrativa, nós temos essa visão sistêmica, que olhamos para o todo e não apenas para um órgão, não apenas para um sistema, tá? Afinal, o corpo está todo interligado, tá? Então, pessoal, acordem, pessoal. Eu sei que muitos dentistas não falam sobre isso, tá? Você colocou, meu Deus, será que por isso sinto um bloqueio na respiração, mesmo sem ingerir muito glúten? Ele pode ser, com certeza pode ser. Pode apresentar sintomas dos mais adversos possíveis. Você pode ter depressão, você pode ter fibromialgia, você pode ter enxaqueca, você pode ter sintomas dos mais adversos possíveis, tá? Canal não é brincadeira, implante de titânio não é brincadeira, amálgama não é brincadeira.
Inclusive, quando você extrai um dente e fica uma cavitação ali naquela região, não é brincadeira. É por isso, pessoal, que eu aconselho a você, a melhor coisa que você pode fazer é se inscrever na nossa mentoria Saúde 2.0. Vai ser uma transformação na sua vida e na sua saúde. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, tá? Porque nós olhamos para a sua boca, nós olhamos para o seu estômago, o intestino, nós vamos te orientar, nós vamos te ajudar. E nós vamos te ajudar aí na causa do problema e não ir apenas nos sintomas. Então, pessoal, isso aqui é só um pouquinho daquilo que você pode aprender. Existem diversas coisas que você nem sabe ainda. Tem muita coisa para você aprender comigo aqui. Por isso que eu quero te convidar para amanhã à noite você estar comigo também às 8h30. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, tá? E vamos abrir vagas para a mentoria Saúde 2.0, onde você vai poder ter o meu acompanhamento, onde você vai poder transformar a sua saúde. Pessoal, isso aqui é incrível, isso aqui é imperdível. O que nós falamos hoje vale ouro. O que nós falamos hoje tem diversas pessoas que nunca escutarão, vão passar a vida toda sem escutar, tá? Existem outros pilares da saúde que eu não abordei aqui, como é o caso da espiritualidade. A espiritualidade é um pilar fundamental para a saúde, não sei se você sabe, mas você ter uma espiritualidade sadia é necessário, é fundamental. Aqui nós envolvemos a gratidão, aqui nós envolvemos exatamente o altruísmo, tá? Então tem muita coisa aqui pra gente aprender juntos. Eu quero lhe convidar para estar comigo amanhã às 8h30 da noite aqui no nosso Instagram. Se eu fosse você, eu convidava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o máximo de pessoas que você conseguir para estar conosco amanhã. Eu garanto para você que amanhã vai ser incrível também, vai ser espetacular. Quem não assistiu a live inteira hoje deve assistir, mas amanhã tem mais. Nós estamos na imersão Nutrição para Todos online. Lembrando, nós vamos abrir vagas por tempo limitado para a nossa mentoria Saúde 2.0. Você pode ter o meu acompanhamento e você poder transformar a sua saúde, assim como eu transformei a minha e assim como milhares de pessoas têm transformado as suas vidas ao redor do mundo, tá? Chega de ficar apenas tratando sintomas, vamos nas causas das doenças. Eu garanto para você que você pode transformar a sua saúde, você pode colocar em remissão doenças crônicas, sabe? Muitos médicos dizem que você vai passar a vida toda só se entupindo de drogas. Será mesmo? E se a gente for na causa do problema? E se a gente for na raiz do problema? Nos dentes, no intestino, no fígado, nos rins, no estresse, na espiritualidade, na alimentação? Com certeza você vai transformar a sua saúde, tá bom? Amanhã, 8h30, estaremos aqui novamente. Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá bom? Amanhã estaremos aqui e se programe para se inscrever na mentoria. Você fazer um investimento na sua saúde. Se programe, tá? Reserva o seu cartão de crédito, se programe, vai juntando um dinheirinho aí para você investir na sua saúde, tá bom? Um abraço, pessoal. Amanhã estaremos aqui. Deus abençoe vocês. O meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Amanhã traga suas dúvidas. Pega as dúvidas com os parentes, com os amigos, familiares, tá? Traga dúvidas sobre a mentoria, traga dúvidas sobre as consultas, traga dúvidas sobre nossos atendimentos, traga dúvidas sobre o que você quiser, tá? Pode trazer as dúvidas que quiser, que vai ser espetacular amanhã, o ano da transformação. Esse ano de 2025 vai ser o ano da transformação. Você crê? É o ano de você emagrecer, é o ano de você melhorar a sua tireoide, é o ano de você transformar a sua saúde e abençoar a sua casa, a sua família, seu trabalho, tá? E eu me sinto honrado em fazer parte disso, tá certo? Compartilhe essa live, chame suas pessoas para cá e amanhã vai ser espetacular. Chega de tratar apenas sintoma, tá bom? Forte abraço do Wellington Clemente, que Deus abençoe e até amanhã. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. O meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão nesse mundo. Deus abençoe.